Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 25. Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 25. Glorificado seja Deus por sua palavra. Palavra esta que é o tema dos nossos cânticos, que é a base das nossas mensagens, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, é fato que todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Provavelmente uns mais do que outros, mas essa parece ser a realidade comum na nossa vida como cristãos. Lamentavelmente, mesmo sendo uma nova criação, vivemos muito pouco a realidade da palavra da qual nós declaramos acreditar e que devemos, inclusive, ser testemunhas dela, para que o próprio mundo possa ver Cristo na nossa vida. Mas destas muitas coisas que nós fazemos que desagradam a Deus, a preocupação com o amanhã parece, pelo que nós percebemos, produzir grande tristeza em seu coração. E a gravidade disso, do que nós estamos afirmando agora, se torna ainda maior, exatamente por causa do descaso que nós tratamos essa questão. Raramente nós vamos realmente encontrar alguém que se diga cristão e que reconheça o quão sério é o fato de vivermos preocupados com o amanhã. A gente normalmente estabelece alguns tipos de pecados como sendo algo horroroso aos olhos do Senhor.
Nós reprovamos imediatamente, tanto na vida dos outros, como até mesmo na nossa própria vida. Repudiamos algumas práticas que consideramos pecaminosas, porque a palavra de Deus assim revela. Mas quando se trata com a nossa preocupação com o amanhã, a palavra do Senhor, nos versos de número 25 até o verso de número 30, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, quando nós demonstramos inquietação em relação às coisas que estão por vir, em especial as necessidades básicas da nossa vida, nós demonstramos no nosso coração o quão pouco realmente acreditamos em Deus e na sua palavra. Ou seja, ainda que o nosso linguajar demonstre muita fé, ainda que o nosso linguajar apresente para as pessoas uma fé firme, forte, sólida, a verdade é que quando o nosso coração ele é tomado por inquietações, por preocupações, por ansiedade quanto ao que está por vir, quanto ao dia de amanhã, segundo Jesus, tal tipo de comportamento, de atitude, nada mais é do que o reflexo de pessoas que creem e confiam muito pouco em Deus e na sua palavra. Por que vocês procedem assim, homens de pequena fé? A gente vê que esse tipo de afirmação Jesus fez em outras ocasiões e normalmente se dirigindo para os seus discípulos, diante de alguns comportamentos que eles tinham, diante de algumas posturas que eles adotavam em relação às circunstâncias que eles viviam. E agora, quando o Senhor procura mostrar para os seus discípulos, para o seu povo, a importância, a necessidade de depositar em Deus toda a confiança, Ele vai dizer: vocês têm uma pequena fé. E por que isso? Porque vocês se preocupam com o que vocês não deveriam se preocupar. E é interessante porque Jesus, ele vai tratar desse assunto fazendo uma comparação. Primeiro ele mostra o que? As aves dos céus. E ele vai afirmar: olha, vocês são muito mais importantes do que elas. Vocês são muito mais preciosos do que as aves, do que os lírios. E no entanto, as aves dos céus, elas não trabalham. As aves dos céus não juntam em celeiros. As aves dos céus não semeiam, não ceifam. Depois ele fala dos lírios, que eles não trabalhavam, não fiavam, e ainda afirma: nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, se Deus tem um cuidado por coisas tão pequenas, tão simples, aparentemente tão sem importância, imagine com vocês a
preocupação, queridos, com o dia de amanhã nada mais é do que o reflexo de uma fé que, ainda que seja demonstrada com palavras, ser grande, ser intensa, ser enorme, na praticidade da nossa vida, quando nós ficamos inquietos e preocupados com o amanhã, nós estamos mostrando para Deus exatamente o contrário.